Bom dia, eu sou a Natália, juntamente com a Emily, a gente vai estar falando sobre os dois alimentos. Primeiro, o farelo de bolacha, que é considerado um alimento energético, e ele surge como uma alternativa sustentável para a substituição parcial ou total de ingredientes convencionais. Então, é uma estratégia para minimizar gastos com a alimentação dos animais, principalmente de produção. O farelo ele vai ser obtido, então, pela moagem de biscoitos ou bolachas e possui altos valores energéticos. Então, eles apresentam altos níveis de açúcar e gorduras e conteúdos de proteína e lisina bem similares aos do milho. Apresenta, então, entre 8 a 11% de proteína, com elevada disponibilidade de aminoácidos. E ele também é considerado um alimento de alta palatabilidade, por ser obtido de alimentos que eram para alimentação humana. Então, eles contêm formulações e aditivos que fazem com que melhore suas características organolépticas. E geralmente são constituídos, então, pelo açúcar, pelo trigo, pelo óleo vegetal e às vezes pelo milho. E são ingredientes que costumam ser bem aproveitados principalmente pelos suínos. Falando então um pouco sobre a composição bromatológica, o farelo de bolacha, como eu mencionei anteriormente, é uma fonte rica de energia. E isso faz com que ele contenha altas concentrações de carboidratos digestíveis. E ele pode ser, por exemplo, substituir o milho na dieta de ovinos. Ele apresenta um alto e elevado de teor de extrato etéreo, um fator que vai influenciar bastante no consumo espontâneo por parte de alguns animais. E o farelo de bolacha, então, na composição bromatológica, ele vai ter 90,85% de matéria seca, tem em média 9% de proteína bruta, 11% de extrato etéreo, 2,71% de matéria mineral, 2,64% de fibra bruta, 5,70% de FDN, 1,60% de FDA, 35% de análise de nitrogênio do FDN e 69,66% de extrato não nitrogenado. Aqui é outra tabela mostrando, então, essa composição bromatológica em referente a diversas fontes. Então, a gente pode ver de novo a matéria seca, a proteína bruta, extrato etéreo. E as formas disponíveis que a gente tem vai ser realmente o farelo, então, já que ele é obtido através da moagem de alimentos da panificação. Será que ele tem fatores antinutricionais? Na verdade, nos estudos que a gente observou, não tem nenhum que comprove a existência de fatores antinutricionais no farelo de bolacha. Talvez isso seja por não termos tantos estudos com relação à introdução desse alimento na dieta de animais. E a recomendação de inclusão. Para suínos, em porcas em lactação, vai ser cerca de 30%, de porcas em terminação 20%, e na leitigada a gente vai ter três informações, que até 30% ele não afeta o peso nem a espessura do toicinho ou o consumo de ração, e até 30% também não afetou a produção de leite nem o desempenho da leitigada, e a inclusão de 20 a 30% na dieta de porcas em lactação melhorou a viabilidade econômica. Já em aves, em relação às poedeiras, pode ser incluído até 18%, e em frangos de corte até 20%. E a conversão alimentar, a gente tem um estudo aqui que a gente trouxe, que esse gráfico mostra que a conversão alimentar aqui foi positiva, indicando que as aves consumiram menos e tiveram uma produção bem similar. Então, as aves poedeiras, a inclusão do farelo de bolacha, ele não altera a qualidade dos ovos e nem a postura. E em valores de mercado, a Samara conseguiu essa informação através de uma empresa, que é a Copave Nutriambiental, que eles estão cobrando cerca de R$ 1.500 por tonelada do farelo de bolacha. Bom, então eu vou falar sobre a polpa cítrica. Assim como o farelo de bolacha, a polpa cítrica também é um subproduto muito utilizado na alimentação de animais, devido à sua boa palatabilidade e digestibilidade. Ela é um componente energético e ela é oriunda da extração do suco, e o que sobra, as cascas, o bagaço e as sementes, é a polpa cítrica. Ela contém elevados níveis de pectina, que é um carboidrato não fibroso muito utilizado pela microbiota do rumen e que é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal. Então, a polpa cítrica utilizada como aditivo, ela visa melhorar o valor nutritivo, com a ajuda do controle da respiração e processos fermentativos, visando diminuir as perdas dos nutrientes. E a polpa cítrica, na forma seca e triturada, ela melhora a qualidade da silagem. Bom, a composição bromatológica, como a gente pode ver, a matéria seca fica em torno de 88,38%, a pectina 22,3%, proteína bruta 6%, FDN 24,47%, NDT 77%, FDA 21,27%, o extrato etéreo fica em torno de 3,35%, matéria mineral 7,40%, o cálcio aqui fica em torno de 1,81% e o fósforo em torno de 0,2%. Essa é outra tabela para ter mais ou menos uma base e ver que as médias são mais ou menos iguais. A forma disponível, então, in natura, que é essa da esquerda, ela é utilizada
para alimentação animal, mas ela tem que ser utilizada em até 3 dias, devido à sua grande quantidade de água, e é por isso que o seu carregamento e transporte e armazenamento são muito mais caros. A pelletizada, então, ela é triturada e seca, até chegar a 12% mais ou menos de umidade, e ela diminui os custos de tanto de transporte quanto de armazenamento devido à sua baixa quantidade de água agora. Fatores antinutricionais, assim como farelo de bolacha, não tem. E recomendação de inclusão, bovinos de leite, de 15% a 20%, mas já foi relatado que pode ser substituído até 100% do milho, sempre cuidando com o cálcio, porque como eu falei lá, ele tem valores muito altos, então sempre manter essa relação na dieta. E bovinos de corte até 40%. Equinos até 15% é muito aceitável, acima disso os animais começam a recusar. E já foi relatado que 7% a palatabilidade já é bem alta e não precisa usar nenhum palatabilizante, como por exemplo o melaço. Valores de mercado, pelletizado, então, 1.500 a tonelada média em São Paulo. Em Natura, a gente comparou em 3 cidades, 350 a tonelada em Albertina, R$110 a tonelada em Goiânia e R$50 a tonelada em Duartina, São Paulo. Aqui, participação no nosso trabalho e as nossas referências. Muito obrigada!